meus amores, vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma revisão de história. Vamos revisar os assuntos que já foram abordados para que você possa relembrar e fazer uma boa avaliação. O assunto, a influência negra no Brasil. Sabemos que a coroa portuguesa trouxe para cá os negros que vieram da África com o intuito de trabalhar realmente na mão de obra, certo? Para poder fazer prosperar as capitanias, desenvolver a economia do Brasil enquanto colônia. Então ele pensava em algo bem mais rentável, que obtesse lucros imediatos. Então foi visto como uma mercadoria. Isso no período da colonização. Desde a chegada dos negros ao Brasil, para trabalhar nas lavouras ou nas casas grandes, eles moravam em senzalas, que eram locais bem amontoados. Era uma vida bem castigada, sofrida de tanto trabalho, de tanto castigo, enfim. Também não podemos deixar de falar que eles trouxeram também grandes riquezas que fizeram parte da nossa cultura brasileira, tanto na alimentação, no vestuário, na dança, no vocabulário, enfim. Temos uma cultura riquíssima, deixada pelos negros, pelos indígenas e pelos povos brancos também, os portugueses. Em relação às capitanias hereditárias, foram 15 lotes de terras que foram doados a vários donatários, certo? Mas apenas 2 capitanias prosperou. Claro que cada donatário tinha seus direitos e deveres a serem cumpridos em relação a isso. E a coroa portuguesa ela também queria ganhar os seus lucros em relação a essas doações, certo? E a gente viu sobre isso que as outras não prosperou exatamente porque ela não tinha condições de investir. Então várias situações aconteceram para que isso ocorresse. As capitanias hereditárias, a gente viu que não deu muito certo, então surge os governadores gerais, que foram criados pelo rei de Portugal com o único intuito de centralizar o poder, fiscalizar as colônias aqui no Brasil, para fazer elas prosperarem e impedir também de invasores pudessem chegar e alcançar tomando conta desse território aqui brasileiro, certo? Tivemos governadores gerais, como o primeiro foi Tomé de Souza, depois veio Duarte da Costa, onde cada um em seu tempo procurou desenvolver, certo? Cuidar, fiscalizar e impedir os invasores que estavam querendo tomar posse. Cada um trouxe o crescimento e desenvolvimento em seu governo. Assunto à invasão francesa, vemos que o pau-brasil foi o primeiro produto a ser obtido e ter bastante lucros. Era comercializado na Europa, certo? E isso começava a atrair olhares, ambição, ganância de outras nações que queriam também ter essa riqueza em mãos e começavam a vir para o Brasil no intuito de invadir, tomar posse desse território, mas centralizando o poder no pau-brasil, certo? Portugal teve que encontrar formas de expulsar esses imigrantes que vieram, no caso, a França. Em 1824, ocorreu as invasões holandesas aqui no Brasil, que foi travada uma luta, uma batalha que durou mais ou menos 10 anos, que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. E em 1654, finalmente conseguiu expulsar os holandeses na Batalha dos Guararapes, que aconteceu. Surge as entradas e as bandeiras, que na verdade eram o que? Eram as expedições organizadas pelos colonos portugueses, sem permissão da coroa portuguesa, de explorar o território, as regiões aqui do Brasil, certo? Mas o único intuito deles era encontrar riquezas minerais existentes aqui no local. Então eles começavam a explorar. Entre eles tiveram vários bandeirantes que se destacaram e conseguiram o seu objetivo atingir. Uma abordada geral nos assuntos, certo? E caso tenha dúvida, a gente vai abordar mais ainda na nossa salinha virtual. A nossa atividade será no caderno de história que eu vou colocar no grupo, as questões. Qualquer coisa me perguntem. Beijos e até a próxima aula.